Então, vamos começar o estudo desta live. Na verdade, é o quinto, da nossa série Nisto Cremos. É a quinta crença de 28 que estudaremos, que já estamos estudando desde as Escrituras Sagradas, a Santíssima Trindade, o estudo do Pai, a crença do Filho, e agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito especial. Promete, hein? O Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Como é importante a gente estudar esse assunto, esse tema, porque tem sido um tema muito polêmico entre os estudiosos, entre os teólogos das Escrituras Sagradas. E eu estou com a minha Bíblia aqui aberta para a gente começar o estudo desta live, o estudo desta série, tá bom? E eu gostaria da sua atenção para a gente compreender, de fato, o que as Escrituras Sagradas têm a nos informar a respeito de Deus, o Espírito Santo, tá? Nós vamos estudar a partir de agora. Deus, o Espírito Santo, ele desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e também na redenção. Ele inspirou os escritores bíblicos, das Escrituras, encheu de poder a vida do próprio Cristo, o Filho de Deus, que nós falamos no último estudo da série Nisto Cremos, que foi sobre o Deus Filho. Então, o Espírito Santo, ele atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele. Acreditem, a imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos aqui na terra, ele concede dons espirituais à igreja e habilita a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, ele guia em toda a verdade. Seja bem-vindo a este estudo empolgante da pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Crença número 5 da doutrina de Deus. Embora a crucifixão houvesse aterrorizado, angustiado e espantado os seguidores de Jesus, a ressurreição fez raiar a manhã em suas vidas. Pode ter certeza, querido ouvinte, você que me segue aí no Facebook, Emanuel Gonçalves, e também está assistindo através do YouTube, pr.Emanuel Gonçalves. É um prazer ter a sua companhia. Aproveite e se inscreva no canal, tá? Então, Cristo, ele rompeu, de acordo com as Escrituras Sagradas, os grilhões da morte. O reino de Deus amanheceu nos corações dos discípulos, dando-lhes mais segurança, mais confiança, mais garantia de que aquele que morrera há alguns dias atrás, agora era de fato o Messias ressurreto poderoso. Agora, um fogo inextinguível ardia nas almas dos apóstolos. Diferenças que poucas semanas antes haviam erguido barreiras aparentemente intransponíveis entre os discípulos, mas agora, nesse momento, desapareceram. Confessaram suas faltas uns aos outros e abriram o coração para receber mais plenamente a Jesus, seu Rei, que retornara para o céu. A unidade desse rebanho, outrora tão disperso, crescia à medida que cada dia era despendido ou despendido em oração, todos os dias. Em certo dia inesquecível, eles se encontravam orando a Deus quando um ruído, semelhante ao rugido de um furacão, é o que aconteceu, irrompeu em meio àquele grupo, como se a chama ardente em seus corações pudesse tornar-se visível. Línguas de fogo desceram do céu sobre a cabeça de cada um dos apóstolos. À semelhança de um fogo devorador, o Espírito Santo descera sobre eles no dia de Pentecostes. Por falar no dia de Pentecostes, justamente 10 dias após a ascensão de Cristo para o céu, o Espírito Santo, prometido por Jesus, havia descido sobre aqueles discípulos que o aguardavam ardentemente. Então, cheios do Espírito Santo, os discípulos eram incapazes
de conter seu novo e ardente amor e regozijo em Jesus. Pública e entusiasticamente começaram a proclamar as boas novas da salvação. Advertidos pelo som, as pessoas que compunham a multidão de cidadãos locais daquela época, junto com os peregrinos provenientes de muitas nações, correram em direção ao prédio. Cheios de admiração e um tanto confusos, eles escutaram, em seus próprios idiomas, o poderoso testemunho das portentosas obras de Deus apresentados pelos despretensiosos homens da Galileia. Oh, amigo, que coisa impressionante aconteceu naquele dia. Não consigo entender, disse alguém. O que significa isto? Outros tentaram fazer pouco caso, afirmando: eles estão bêbados, isso que vocês estão ouvindo, embriagados. Nada disso, exclamou o apóstolo Pedro, acima do ruído da multidão. São apenas 9 horas da manhã. Aquilo que vocês ouviram e viram está ocorrendo porque o ressurreto Jesus Cristo está sendo exaltado à mão direita do Pai e nos está concedendo agora o seu Espírito. Atos, no capítulo 2, fala tudo isso que eu acabei de ler. Quem é o Espírito Santo, amigo? A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou poder impessoal. Afirmações como esta: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, 28, revelam que os cristãos primitivos o vislumbravam como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Cristo igualmente falou dele como uma pessoa distinta. Diz a Escritura: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João 16, 14. As Escrituras, referindo-se ao Deus triuno, descrevem o Espírito Santo como uma pessoa. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, versículo 13. O Espírito Santo, ele possui personalidade, amigo. Ele é gente, ele é pessoa, ele é pessoal, né? Ele contende, conforme Gênesis capítulo 6, verso 3. Ele ensina, conforme Lucas capítulo 12, verso 12. Também em João 16, 8, diz que ele convence os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem dirige os assuntos da igreja. Atos capítulo 13, versículo 2. Ele auxilia, intercede. Romanos 8, versículo 26. Também inspira, 2 Pedro 1, 21. E santifica, 1 Pedro 1, verso 2. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, uma influência ou um atributo de Deus, você não acha? Somente uma pessoa pode empreendê-las, amigo. Sim, o Espírito Santo, além de pessoa, ele é verdadeiramente Deus. As Escrituras veem o Santo Espírito como sendo o próprio Deus. Pedro mostrou a Ananias que, mentindo ao Espírito Santo, ele mentira não aos homens, mas ao próprio Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Jesus definiu o pecado imperdoável como sendo a blasfêmia contra ele, o Espírito Santo. Ele disse: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 31 e 32. Tal afirmação somente pode ser verdadeira se o Espírito Santo realmente é Deus. Concordam? As Escrituras associam atributos divinos ao Espírito Santo. Ele é vida. Paulo refere-se a ele como o Espírito da vida. Romanos 8, verso 2. Ele é verdade. E Cristo o identificou como o Espírito da verdade. O Espírito Santo da onipotência. Ele é poderoso. Ele distribui os dons espirituais como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, verso 11. O Espírito Santo é onipresente. Ele irá habitar com seu povo para sempre, diz o apóstolo João, no capítulo 14, verso 16. Amigo,
amiga que me ouve pelo Facebook, amigo que me ouve e assiste pelo YouTube, ninguém pode escapar da influência do Espírito Santo, diz o salmista no capítulo 139, versos 7 a 10. Ele também é onisciente, uma vez que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. As obras de Deus são também associadas ao Espírito Santo. Tanto a criação quanto a ressurreição envolveram-no. Disse Jó: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. O salmista acrescenta: envias o teu Espírito e eles são criados. Salmo 104, 30. E Paulo exclamou: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, 11. Como é maravilhoso saber. Somente um Deus onipresente e pessoal, e não uma influência impessoal ou um ser criado, poderia executar o milagre de trazer o divino Cristo à existência através de Maria, meu amigo, minha irmã. O Pentecoste, lá, o Espírito Santo tornou o Deus homem, Jesus Cristo, universalmente presente a todos os recipientes que desejarem e que desejaram recebê-lo. O Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai e o Filho. Nós encontramos na fórmula batismal de Mateus capítulo 28, verso 19, na bênção apostólica em 2 Coríntios 13, 13 e na dissertação a respeito dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, de 4 a 6. O Espírito Santo e a divindade, desde a eternidade, o Espírito Santo viveu junto com essa divindade como o seu terceiro membro. Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente autoexistentes. Embora todos sejam iguais, existe uma distribuição de funções que opera dentro da Trindade. E eu falei, não é? Na segunda crença, que foi sobre a Trindade, e você pode rever lá no YouTube e no Facebook, Nisto Cremos, a série sobre a Trindade. E eu explico mais ou menos o que cada pessoa representava na grande doutrina de Deus, na crença maravilhosa da Trindade. É só rever, aproveite. A verdade acerca do Espírito Santo, amigo, é melhor compreendida quando a vemos através de Jesus Cristo, quando o Espírito da verdade, registrado em João capítulo 16, verso 13, as expressões amor do Espírito, Romanos 15, 30, e o Espírito de Deus, Efésios 4, 30, revelam que o amor e santidade constituem parte de sua natureza. Empolgante o assunto. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, né? É Deus. Ele vem como o Espírito de Cristo, né? Ele não vem de seu próprio direito, apresentando suas próprias credenciais. A atividade do Espírito Santo histórica centraliza-se na missão salvadora de Jesus. O Espírito Santo esteve ativamente envolvido no nascimento de Jesus, conforme Lucas capítulo 1, verso 35, e confirmou seu ministério público por ocasião do seu próprio batismo, em Mateus 3, nos versos 16 e 17. E o Espírito Santo também aplicou os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo e de sua ressurreição à humanidade. Romanos 8, versículo 11. Na organização interna da divindade, o Espírito Santo parece desempenhar um papel de executar. Quando o Pai, por exemplo, entregou seu Filho ao mundo, João 3,16, foi ele concebido através do Espírito Santo, Mateus 1, 18 a 20. O Espírito Santo, ele veio para completar o plano, para torná-lo realidade. Notem, o íntimo envolvimento do Espírito Santo na criação pode ser contemplado no registro da mesma, Gênesis capítulo 1, verso 2. A origem e a manutenção da vida dependem de sua operação.
Sua partida significa morte. Diz a Bíblia que se Deus para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Jó 34, 14 e 15. Podemos ver reflexos da obra criadora do Espírito quando contemplamos a obra de recriação que ele opera em cada pessoa que abre o coração a Deus. Por isso Deus executa sua obra no coração dos indivíduos através do Espírito do Criador. Assim, na encarnação, na criação e na recriação, o Espírito vem para tornar realidade as intenções de Deus. O Espírito Santo, ele foi prometido. E a intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo morar. 1 Coríntios 3,16. O pecado de Adão e Eva separou-os tanto do jardim do Éden quanto do Espírito Santo que habita no íntimo do indivíduo, amigo. Esta separação prossegue a enormidade, pecaminosidade, terrível pecado que o homem cometeu contra ele. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Desde que o homem pecou, lembram? Capítulo 3 de Gênesis, quando ele pecou, Deus disse que o seu espírito não agiria para sempre na humanidade. Logo no início, lá em Gênesis, nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele habilitou certos indivíduos, dando-lhes capacidade para que desempenhassem tarefas específicas, não é? E nós encontramos isso em Números 24, 2, etc. Por vezes, o Espírito Santo aparece em algumas pessoas. Êxodo 31, Isaías 63. Sem dúvida, os crentes genuínos sempre tiveram consciência de sua presença, mas a profecia indicou que chegaria o tempo. Olhe só, preste muita atenção. As profecias indicaram que chegariam esse tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso é um relato do profeta Joel no capítulo 2, versículo 28. Um tempo em que manifestações mais notórias do Espírito Santo fariam a humanidade ingressar em uma nova era, querida ovelha. Enquanto o mundo permanecesse nas mãos do usurpador, o derramamento da plenitude do Espírito Santo deveria aguardar. Antes que o Espírito pudesse estender-se sobre toda a carne, Cristo teria de levar a efeito seu ministério terrestre e oferecer seu sacrifício expiatório pela raça humana, como eu falei sobre o Filho de Deus, né, na última crença, a quarta, sobre Jesus Cristo. Apontando então ao ministério de Cristo como sendo um ministério do Espírito, João Batista afirmou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. Notem nesta linda mensagem, referindo-se ao profeta João. Isaías já tinha pregado, né, há 700 anos antes dele, que João prepararia o caminho, e o próprio Cristo em Mateus 3, verso 11, é mencionado aqui João, né, falando para as multidões, aqui no capítulo 3, dizendo que ele estava batizando e batizaria com água, mas chegaria outro, né, referindo-se a Jesus, que os batizaria, né, com o Espírito Santo e fogo. Maravilha! Mas os evangelhos não revelam que Jesus Cristo houvesse batizado com o Espírito Santo. Notem, poucas horas antes de sua morte, Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. João 14, 16 e 17. Porventura foi o prometido Espírito recebido lá na cruz? Nenhuma pomba apareceu na sexta-feira da paixão, daquele dia da crucifixão. Tão somente escuridão, aliviada por rajadas de relâmpagos. Só isso.
Não foi senão depois de sua ressurreição que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre seus discípulos. João 20, verso 22. Ele disse: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse poder seria recebido ao descer sobre vós o Espírito Santo, fazendo com que o testemunho dos crentes se estendesse até os confins do planeta. Atos 1, versículo 8. Então João escreveu: o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, 39. Notaram? A aceitação do sacrifício de Cristo por parte do Pai era o pré-requisito para o derramamento do seu Espírito Santo. A nova era irrompeu somente depois que nosso vitorioso Salvador se assentou no trono celestial. Depois de ter sido exaltado, então, à destra de Deus, afirma Pedro, ele derramou o Espírito Santo sobre seus discípulos, os quais, antecipando ansiosamente este evento, se achavam unânimes em oração e súplicas. Atos 1, 5 e 14. No Pentecoste, amigo ouvinte, você que me assiste, 50 dias após o Calvário, a nova era explodiu sob o poder total do Espírito Santo. De repente, veio do céu um som. Que coisa maravilhosa! Os discípulos receberam o poder do Espírito Santo para apregoar as boas novas de Cristo e a sua segunda vinda. Isso já faz 2020 anos. As missões de Jesus, amigo e amiga, e do Espírito Santo eram, pois, totalmente interdependentes. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus houvesse completado sua missão. Jesus, a seu turno, foi concebido pelo Espírito Santo, como diz Mateus 1, versos 8 a 21, batizado pelo Espírito Santo, Marcos 1, 9 e 10, conduzido pelo Espírito, Lucas 4, verso 1, executou seus milagres através do Espírito, Mateus 12, 24 a 32, ofereceu-se a si mesmo no Calvário pelo Espírito, Hebreus 9, verso 14 e 15, e foi em parte ressuscitado pelo Espírito, Romanos 8, 11. Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a plenitude do Espírito. A estupenda verdade é que nosso Salvador e Senhor deseja derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que o desejarem ardentemente. Amém? Eu posso ver um amém escrito aí, tanto no Facebook quanto no YouTube? Aleluia! Glória a Deus! A missão do Espírito Santo, amigo, amiga, no anoitecer do dia anterior à sua morte, por exemplo, as palavras proferidas por Cristo no tocante à sua partida encheram os discípulos de perturbação. Ele lhes assegurou imediatamente que haveria de mandar-lhes o Espírito da promessa, o seu Espírito Santo, como seu representante pessoal. Eles não ficariam órfãos, João 14, 18. O Novo Testamento revela praticamente o Espírito Santo de uma forma única e singular. Ele é identificado como o Espírito de Jesus, Atos 16, 7, o Espírito de seu Filho, Gálatas 4, 6, o Espírito de Deus, Romanos 8, 9, o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9, né? E Pedro, 1 Pedro 1, 11, e o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1, 9, 1, 19. Quem deu origem à missão, na verdade, do Espírito Santo, Jesus Cristo, ou o Pai? Quem foi que deu origem? Quando Cristo revelou a origem da missão do Espírito Santo ao mundo perdido, mencionou duas fontes. Em primeiro lugar, referiu-se ao Pai. Eu rogarei ao Pai, lembram? E ele vos dará outro Consolador, o Espírito da Verdade. João 14, 16 a 17. O batismo com o Espírito Santo é chamado de a promessa do Pai, Atos capítulo 1, verso 4. Em segundo lugar, Cristo fez menção de si próprio. Eu vô-lo enviarei, né? João 16, 7.
Portanto, o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Então, o Pai ora envia, o Filho ora envia. Deu para notar? Sacou? Isso mesmo. Como um vento impetuoso, o Espírito Santo encheu toda aquela casa onde os discípulos estavam no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Eles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar para as nações ali representadas. Somente nós podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob a influência do seu Santo Espírito. Vejam o que Paulo disse. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. É-nos concedida a certeza de que através do Santo Espírito de Cristo, a verdadeira luz ilumina a todo homem. João 1, versículo 9. A sua missão é convencer o mundo do pecado, diz a Bíblia, da justiça e do juízo. João 16, 8. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado. E é bom lembrar isso, amigo. Especialmente do pecado de não aceitarmos a Cristo. Em segundo lugar, o Espírito insiste em que todos aceitem a justiça de Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito nos adverte da realidade do julgamento, o que representa uma poderosa ferramenta para despertar as mentes obscurecidas pelos pecados, dando-lhes então consciência da necessidade de arrependimento e conversão. Uma vez que nos arrependemos, podemos experimentar o nascimento através do batismo da água e do Espírito, conforme está escrito em João 3, versículo 5. Nossa vida passa a ser uma nova vida, pois nos tornamos o lugar de habitação, morada do Espírito de Cristo em nossa alma. E sua missão em favor dos crentes, a maioria dos textos referentes a essa missão, ao Espírito Santo, diz respeito ao seu relacionamento com o povo de Deus. Note, sua santificadora influência conduz à obediência, 1 Pedro 1, 2. Mas ninguém pode continuar recebendo sua presença permanente sem preencher certas condições. Pedro diz que Deus concedeu o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Olhem as condições para se receber o Espírito Santo. Obediência, né? Obediência. Então nós precisamos obedecer ao Deus para que possamos receber juntos o Espírito Santo da promessa, não é? O Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo em favor de cada um de nós? Bem, ele assiste. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus o identificou como o outro. Em grego é parakletos, João 14,16. Essa palavra na língua grega tem sido traduzida como ajudador. Isso mesmo, parakletos é consolador, confortador, conselheiro e pode também significar intercessor, mediador ou mesmo advogado. Além do Espírito, o único paracletos mencionado nas Escrituras é o próprio Cristo. Ele é nosso paracletos, advogado, intercessor diante do Pai. Olha o que diz o apóstolo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que maravilha! Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. Na qualidade de intercessor, mediador e auxiliador, Cristo nos apresenta o Pai e nos revela o Pai. Similarmente, o Espírito Santo nos guia a Cristo e manifesta-nos a graça de Cristo. Isso explica por que o Espírito Santo é identificado na Bíblia como o Espírito da Graça, Hebreus 10, verso 29. E uma de suas maiores contribuições é a aplicação redentora, né, da graça dele, de Cristo, à vida das pessoas. O Espírito Santo, ele revela a verdade de Jesus Cristo, como o próprio Cristo mencionou o Espírito Santo, né, da verdade, em João 14, 17.
A sua função inclui o ato de trazer à nossa lembrança todas as coisas que vos tenho dito, João 14, 26, e guiar-nos em toda a sua verdade, João 16, 13. Sua mensagem testifica de Jesus Cristo, amigo. Cristo afirmou: não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Ele traz a presença de Cristo. Ele não somente apresenta a verdade de Cristo, o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo. Jesus disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, ou Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, versículo 7. Que bênção! Revestido do manto da humanidade, o homem Jesus Cristo não podia ser onipresente, de modo que era conveniente que ele partisse. Lembram da promessa? Através do seu Espírito, ele poderia estar presente em toda a parte, ao mesmo tempo, querido ouvinte, querido que me assiste. Ele mesmo falou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. João 14, 16 e 17. Então, ele garantiu que o Espírito Santo deveria habitar dentro das pessoas. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. João 14, 18. O Espírito Santo, amigo, é o representante de Cristo hoje, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Na encarnação, o Espírito Santo trouxe a presença de Cristo a uma pessoa, Maria. No Pentecoste, o Espírito Santo trouxe o vitorioso Cristo ao mundo. Essas promessas foram poderosas de Jesus. De maneira alguma, disse ele, te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. E ele disse, o próprio Cristo, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Que glória, que maravilhosa promessa. E essa promessa cumpriu-se através do seu Santo Espírito. E por essa razão, amigo ouvinte, o Novo Testamento atribui ao Espírito Santo um título que ele jamais recebe no Antigo Testamento. O Espírito de Jesus, Filipenses 1,19. Da mesma forma como através do Espírito, tanto o Pai quanto o Filho estabelece morada no coração do que acredita nele. João 14, verso 23. Assim, a única forma pela qual os crentes podem permanecer em Cristo é através do Espírito Santo. Por quê? Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, ele é o verdadeiro vigário de Cristo aqui na terra. Sendo o verdadeiro centro de autoridade em termos de fé e doutrina, os caminhos pelos quais ele conduz a igreja, por certo, estarão em pleno acordo com a sua santa palavra. O traço que distingue o protestantismo, sem o qual este não existiria, é a alegação de que o Espírito Santo é o vigário ou sucessor de Cristo na terra hoje. Depender de organização, líderes ou sabedoria humana é colocar, amigo, amiga, o humano no lugar do divino. O Espírito Santo achava-se intimamente envolvido na administração da Igreja Apostólica, a igreja do primeiro século, o cristianismo. E ao selecionar missionários, a igreja obteve sua orientação através da oração e do jejum, Atos 13, de 1 a 4. Os indivíduos escolhidos eram conhecidos por sua disposição em aceitar a direção do Espírito Santo. Por isso, o livro de Atos os descreve como cheio do Espírito Santo, Atos 13, 9, com referência ao verso 52. Suas atividades achavam-se sob o controle do Espírito Santo.
Paulo, ele nos faz recordar aos líderes da igreja, por exemplo, que eles haviam sido colocados nas respectivas posições, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo não pode ser uma força ativa. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele desempenhou um papel importante na solução de sérias dificuldades que ameaçaram a unidade da igreja do primeiro século. Efetivamente, a Escritura apresenta as decisões, primeiro concílio, no caso do primeiro concílio da igreja, com as palavras pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, versículo 28. O Espírito Santo, ele consegue dons, ele concede, atribui dons à igreja. Ele derramou dons especiais sobre a igreja do primeiro século. E nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor veio sobre indivíduos, concedendo-lhes poderes extraordinários com os quais eles puderam libertar a Israel. Juízes 3:10, também capítulo 11, verso 29. O Espírito Santo igualmente concedeu a habilidade de profetizar, como dizem Números 11. O Espírito veio sobre Saul e Davi quando foram ungidos como líderes do povo de Deus, do povo de Israel, conforme está escrito em 1 Samuel 10 em diante, verso 6. É interessante que o Espírito Santo ele está em todos os lugares e em todos os tempos, no Antigo e Novo Testamentos. Há algumas pessoas, faz alusão ao Espírito Santo, que concedeu dons artísticos especiais, Êxodo capítulo 28, 3. Da mesma forma, na igreja cristã primitiva do primeiro século, foi o Espírito Santo quem repartiu os dons, amigo, que Cristo concedeu à sua igreja. O Espírito distribuiu esses dons aos crentes de acordo com a sua vontade, viu? Com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade, de modo a beneficiar toda a igreja, conforme diz Atos capítulo 2, 38. Ele providenciou o poder especial necessário para que a proclamação do Evangelho pudesse chegar até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. E o Evangelho, para ser pregado a todos os países do nosso globo, por exemplo, só será possível, no caso, se nós tivermos o seu Santo Espírito na vida. O Espírito Santo ocupa o coração e deve ocupar o nosso coração. E a pergunta incisiva de Paulo aos crentes em Éfeso foi: recebestes porventura o Espírito Santo quando acreditastes? Atos 19, verso 2. Que representa uma questão crucial para todo aquele que crê, esse texto de Atos 19. Ao receber uma resposta negativa, porque os discípulos ouviram, daqueles discípulos de João, o apóstolo então falou sobre eles e pousou as mãos sobre os seus discípulos, concedendo então o batismo do Espírito Santo. Atos 19, verso 6. O incidente demonstra que a convicção de pecado que é trazida à luz pelo Espírito Santo e a infusão da vida com o Santo Espírito são duas coisas diferentes, amigo. Jesus salientou a necessidade de sermos nascidos da água e do Espírito, lembram? João 3, verso 5. Justamente antes da ascensão, ele ordenou que os novos conversos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Em harmonia com essa ordem que acontece, Pedro pregou o dom do Espírito Santo, deveria ser recebido através do batismo. Atos 2, 38. Então Paulo confirma a importância do batismo do Espírito Santo através de um urgente apelo no sentido de que os crentes fossem cheios do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Eu vou para a parte final do meu sermão, desta lição tão impressionante, falando sobre o Deus Espírito Santo. Uma obra que ele faz em nosso coração é a obra da santificação. Amigo, Deus nos salvou de acordo com a sua misericórdia. E mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, verso 5
e 6. É a ausência do Espírito que faz com que seja tão sem poder o ministério evangélico. Você não acha? Erudição, talento, eloquência e todos os dotes naturais ou adquiridos podem estar de posse da pessoa. Entretanto, sem a presença do Espírito de Deus, amigo, nenhum coração será tocado, nenhum pecador será ganho para Cristo. Como é importante a gente pedir a presença do Espírito Santo para o trabalho missionário. Por outro lado, se estiverem em conexão com Cristo, se os dons do Espírito Santo forem seus, os mais pobres e os mais ignorantes, discípulos de Cristo possuirão um poder que exercerá influência, amigo, sobre os corações. Deus os transformará em canais para a comunicação das mais elevadas influências do universo. Todas as mudanças que Jesus Cristo opera em nós advêm-nos pela operação do seu Espírito. Amém? Glória a Deus! Na qualidade de crentes, deveríamos reconhecer constantemente que sem o Espírito Santo não seremos capazes de empreender coisa alguma. João 15, versículo 15. Em nossos dias atuais, o Espírito Santo dirige nossa mente, nosso coração, para o maior dom de amor do Pai manifestado em seu Filho. Ele insiste em que não necessitamos de muito conhecimento, mas devemos não resistir o seu maravilhoso dom, a sua maravilhosa graça. Com certeza, com o amorável e gracioso amor de Deus, nós podemos ter o seu Espírito e podemos propagar com poder e ousadia, como Pedro o fez, falando da sua rica e boa palavra, a palavra inspirada. Eu quero concluir dizendo para você que me ouve no YouTube, no Facebook, e está agora nesse momento assistindo, por alguma razão foi convidado por alguém, ou o Espírito Santo o impeliu e o conduziu a esta live. Eu quero terminar dizendo para você, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele faz parte da Santíssima Divindade. A união entre esses três, Pai, Filho e Espírito Santo, faz com que podemos ter poder para pregar as boas novas de salvação e a volta do Senhor, que é muito breve. Eu gostaria de orar nessa noite, neste dia, com você. Você que está, quem sabe, amedrontado, quem sabe até perdeu um ente querido pela crise que estamos vivenciando hoje, a Covid-19. Que eu quero orar por você, que talvez perdeu a esperança, mas lembre-se, espere no Senhor. Peça todos os dias, como Cristo sempre pediu, a unção do Espírito Santo, o Deus Espírito, para que você seja guiado por Ele à verdade, a toda a verdade, porque Ele é o Espírito Santo da verdade. Fique conosco ainda agora, nesse momento, enquanto oramos. Vamos orar. Feche seus olhos, se puder. Pai amado, muito obrigado pela concessão do Teu poder, do Teu Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos foram revestidos pelo mesmo poder. E hoje, nos últimos dias, nos é prometido também o Seu Espírito para evangelizarmos todo o globo terrestre com a Tua boa nova, a Sua vinda, a segunda vinda do Senhor. Ilumina, Senhor, cada ouvinte, cada participante no YouTube e também do Facebook, que participou desta live sobre a crença número 5 das Escrituras, a crença da doutrina de Deus, Deus, o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê uma noite de muita graça, um dia de muita paz, e que o Senhor abençoe todos nós, pois te agradecemos e te pedimos a tua unção do teu Espírito, e o fazemos, Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o qual vive e reina para sempre. Amém. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma série Nisto Cremos, mas aguardo você no próximo encontro, tá bom? Que Deus abençoe você. E lembre-se que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam e estejam com todos vocês. Até lá, amigo. Obrigado. Que Deus abençoe a você. Tchau.